Olá, como vamos? Cá estou de novo dentro desta série de vídeos aí discutindo cinema, roteiro, dramaturgia, essas coisas. Projeto de extensão da UFRB dentro do programa do Laboratório de Dramaturgia do CAL, em Cachoeira, Bahia. E aqui agora chegando ao nosso vídeo de número 33. Sou Roberto, o Desinquieto, e vamos continuar falando hoje de personagem. Hoje vamos trazer uma visão do personagem ligeiramente diferente daquela visão apresentada no vídeo anterior, que era o personagem dentro da linha, digamos, hegeliana aristotélica. Na linha hegeliana aristotélica, o personagem é um ser dotado de toda liberdade de agir e, agindo com liberdade, age de acordo com a sua vontade, age de acordo com a sua motivação, age de acordo com a sua inspiração e, portanto, é completamente responsável pelos seus atos. Sendo assim, ele é sujeito da sua ação. Então, por que ele age? Ele age porque tem sentimentos, porque tem desejos, porque tem necessidade dramática, que é a necessidade de atingir um determinado objetivo, confrontando com a dificuldade, com a adversidade, às vezes com a ação de outro personagem que o impede ou que tenta obstaculizar a sua ação. Este é o personagem que nós vemos aí no cinema tradicional, que nós vemos nas novelas de televisão e que nós lemos na maior parte dos romances, dos contos, etc. Então são responsáveis, são pessoas morais e pessoas que têm a tarefa de assumir as consequências dos seus atos. Será que isso é a verdade definitiva sobre todos os personagens? A partir de um certo momento na história, momento esse que coincide com a formação das grandes massas urbanas trabalhadoras, com a etapa industrial do capitalismo, com a formação das multidões nas grandes cidades. Nós temos um novo momento. É um momento em que o personagem vai adquirir a sua consciência social. E não necessariamente uma consciência social. Ele antes tem a consciência da responsabilidade sobre seus atos, digamos, da sua responsabilidade moral e até a sua responsabilidade legal. Né? Ele arca com as consequências todas daquilo que faz. Veja, por exemplo, nos contos, romances, filmes e peças policiais, em que há um crime e há a responsabilidade sobre o crime cometido. Nós estamos falando agora de uma outra coisa. O personagem agora se engaja numa categoria social. E ele é basicamente ligado ou a uma classe patronal, responsável pela propriedade dos bens de produção, responsável pelo mecanismo, vamos chamar assim, de exploração do trabalho, ou ele pertence à classe trabalhadora. E na classe trabalhadora, ele é aquele que vende a sua força de trabalho em troca do seu sustento pelo mínimo possível, porque o mercado é quem dita o valor do trabalho, e ele produz muito mais do que aquilo que ele recebe em troca em termos de valor, de riqueza criada. Este personagem aparecerá então na ficção não mais como senhor da sua vontade, não mais como agindo livremente de acordo com uma consciência, seja ela qual for, mas agora ele vai passar a agir de acordo com o seu pertencimento a uma classe social. E aí vão se juntar dois pensamentos muito construtores de uma consciência nova da realidade, que um é o pensamento de Karl Marx, né, da coisa do materialismo dialético, da consciência de classe, da função do homem na sociedade, etc. E, de outro lado, vai surgir também um pensamento que vai amadurecer
com o grande dramaturgo alemão Bertolt Brecht, em que ele vai criar um personagem que é objeto da sua condição social. O Brecht vai arguir essa condição de que o personagem não age mais de acordo com a sua vontade própria, a sua consciência moral e tal, mas ele age em função da classe a que ele pertence, aos interesses sociais que ele deve defender, porque com eles está profundamente identificado, muito mais profundamente do que até a sua consciência ou a superfície da sua consciência lhe permite. Então, a peça teatral, aí no caso a peça do Brecht e tal, vai fazer muito mais uma demonstração de como o sistema funciona do que vai oferecer ao espectador o delírio e a volúpia de chegar ao final da história, de esclarecer aquele acontecimento final que vai pôr um fim na sua aventura de empatia e de identificação. Tem um outro ponto aí também que é engraçado. Quando o personagem perde essa autonomia, essa liberdade de agir, ele deixa de ser sujeito das ações e ele passa a ser objeto de uma série de conflitos do mundo aos quais ele reage. Ele age apenas de acordo com a sua situação social, com o seu interesse imediato. Mas aí entra um outro pensador que também vai desapropriar um pouco esta liberdade, essa consciência plena do personagem, que é Freud. Freud vai vir com toda uma teoria do inconsciente e vai se abrir um outro flanco de perda de determinação do personagem, que o personagem já não age mais de acordo com a sua vontade consciente, mas de uma certa forma ele responde a uma programação inconsciente do seu estado mental, das suas neuroses, dos seus conflitos internos, da sua infância, da sua formação. Então o personagem já não é mais aquele sujeito autônomo, tal, tá? Mas ele já entra numa complexidade muito maior. E certamente a sua vontade individual, a sua configuração como indivíduo ainda vai pesar nesse todo, mas vai ser apenas uma forma de nuance. E o espectador, de uma certa forma, será convidado não mais para assistir o desenrolar de uma ação contínua que leva a um desfecho no final, e a construção desse desfecho é que será o grande sabor, que será o grande efeito que vai ser produzido na sua intimidade, no ato de apreciação. Haverá um outro prazer agora, que será o prazer de entender como o mundo funciona. O que é que está por trás da máquina, do sistema, da operação das coisas e de como os homens são joguetes de um mecanismo, de uma engrenagem muito maior que o tritura praticamente no seu desenrolar, no seu fluir. Então, esse personagem que vai surgir vai dar lugar a uma série de histórias e a uma série de enredos em que muitas vezes um personagem vai agir de acordo com a sua consciência de classe e contra o seu afeto imediato, contra um interesse específico particular daquele momento, que contradiz com o seu interesse de classe, talvez por um mecanismo de contradição interna, de divisão. Isso vai tornar muito mais interessante os enredos. Agora, se lá na antiguidade o personagem confrontava com uma predeterminação quase divina, de uma coisa do destino que era traçado por alguma entidade muito maior que ele, pesava sobre ele, será que agora a tragédia não vai ser enfrentar essa destinação histórica de pertencimento de classe? E aí talvez surjam personagens que vão entrar em conflito com esta outra destinação, com essa outra predestinação, com esse engajamento num sistema de classes.
Então aí haverá aí vários tipos de enredo que vão tornar muito mais interessante a aventura de criar uma história. Você pode imaginar uma história de um sujeito que pertence a uma classe, mas se identifica ideologicamente, que se identifica politicamente, que se identifica como sentimento humano, como um sentimento de mundo ligado a outra classe. E aí ele trai a sua classe e adere a outra ou não, como é que fica isso? Isso são os novos temas de uma era que surgiram aí no meio do século XIX para cá e que chegam no século XX com uma potência imensa. Esse personagem seria o personagem já de um realismo social, em que a psicologia entra, mas abre espaço para outras formas de engajamento. Mas esse personagem ainda vai se desenvolver mais. E nós vamos tratar dele no nosso vídeo de número 34. Até lá.